A paz do Senhor, meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos tratando do livro de Isaías e nós já estamos no capítulo 13 e um pedaço do capítulo 14 de Isaías. Se você não leu, então faça essa leitura antes de assistir o vídeo para que você possa aproveitar melhor. Amém? Antes de nós iniciarmos, ora o Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de estudos e vamos lá. Estamos no início ainda, na primeira grande parte, que vai até o capítulo 35, e agora nós já iniciamos a segunda parte desta primeira etapa aqui. Ou seja, nós já vimos até o capítulo 12 os acontecimentos vindouros e estamos nas denúncias. Então, vejamos lá o capítulo 13, um pedaço do 14. No 13, até o pedaço 14, 23, fala sobre a denúncia e o julgamento da Babilônia. Esta Babilônia, ela vai ser tratada, todos eles aqui vão ser tratados novamente. Então, este pedaço fala especificamente da Babilônia, mas não é a única parte da Bíblia que fala sobre a Babilônia. Existem outras partes que falam sobre ela. Ele fala de um lugar notável. O que é um lugar notável? É um lugar que ficou importante. É uma colina, é um lugar alto. É um lugar onde todas as tropas vão ser reunidas. E de que tropas ele está falando? Ele está falando de uma tropa que tem à frente uma pessoa que é chamada de servo do Senhor, que é chamado de ungido de Deus. É Ciro. Ciro vai desempenhar um papel bastante importante no julgamento da Babilônia. Ciro era o comandante, era o rei, era o governador dos medos e dos persas. Então, aí existe uma região chamada Média e o povo dali se chama Medos. E também uma região chamada Pérsia, e os persas são unidos aos medos e eles são escolhidos por Deus para fazer a obra de Deus. Que obra era essa? Punir a Assíria. A Assíria tinha sido levantada para punir Israel e início de punição de Judá. Depois eles seriam varridos pela Babilônia e depois a Babilônia teria também que prestar contas a Deus. E Deus escolhe então Ciro, que era o comandante dos medos e dos persas, para fazer isso. E não havia tratado, não havia suborno, não havia nada. A palavra diz que eles não aceitam suborno. Eles não iriam se deixar subornar, porque eles sabiam o que estavam fazendo, eles sabiam que estavam sendo chamados para a obra de Deus. Então, era um tempo de prestar contas. Deus, o Senhor dos exércitos, é que estava à frente de Ciro, é quem estava guiando Ciro, e Ciro iria fazer exatamente o que Deus queria que ele fizesse. E qual era a missão de Ciro? Cair Babilônia. Então haveria aqui um dia do Senhor. Esse dia do Senhor, lembre que nós já falamos várias vezes desse tal de dia do Senhor. Esse não é o dia do Senhor, mas é um dia do Senhor. Esse é o dia de julgamento, o dia de queda, o dia de execução da ira de Deus contra a Babilônia. Portanto, era o dia do Senhor para a Babilônia, não para todos os povos. Haverá um dia, o dia do Senhor, mas este era um dia para a Babilônia. Deus aqui é chamado de El Shaddai, que significa dizer El Shaddai, é um nome de Deus, é um nome pelo qual Deus é conhecido e que significa Deus Todo-Poderoso.
Por que Deus Todo-Poderoso? Porque ele vai levantar dois povos de nada que vão destruir um império que é o império da Babilônia. Se ele não é poderoso para fazer isso, então ninguém é. Se ele não é poderoso para derrubar o mais poderoso que existia naquela época, então ninguém é. Deus El Shaddai, Deus o Todo-Poderoso, é quem faz isso. E Isaías diz isso para nós. Ele fala de braços frouxos. Quem tem braço frouxo? Os babilônios têm braço frouxo. Por quê? Porque eles foram paralisados. Eles eram um grande exército. Eles eram uma grande potência. Mas diante do poder de Deus, eles não eram nada. Eles ficaram paralisados pelo medo. A força que eles tinham não era suficiente para enfrentar Deus. O pânico se estabelece. Amado, você lembra desta história? Quando você lê o livro de Daniel, Daniel conta esta história para nós. Belsazar, o rei da Babilônia, está fazendo uma festa. E ele está se excedendo, ele está usando inclusive os vasos que eram do altar, os cálices que eram do altar. Quando ele vê escrevendo, como se fosse uma mão escrevendo na parede, ele chama Daniel e Daniel diz: agora chegou a tua hora de ser julgado. Né? Você foi pesado e você foi decidiu-se, foi julgado, foi decidido que você não é nada. E aí começa, já nesse momento, começa a invasão. Ciro já estava às portas da Babilônia. A maldade de Babilônia ia ser castigada, ia ser punida. Era um dia cruel, era um dia triste, era um dia de trevas, era um dia de destruição. O exército medo-persa matou, saqueou, estuprou. Ninguém saiu ileso. Diz a palavra que eles eram como uma gazela ou uma ovelha. Uma gazela, uma ovelha é uma presa fácil. Não é uma presa difícil de se fazer. Eles eram presas fáceis. Por quê? Diante de Deus, do poder de Deus, não existe qualquer outro poder. E eles não achavam pessoas, eles não achavam homens. E a palavra diz que os homens eram mais difíceis de achar do que ouro de Ofir. Ofir é um tipo de ouro que é da mais alta qualidade. A cidade de Ofir, ou o lugar de Ofir, a gente não tem muita certeza onde ficava. Dizem alguns que era na Arábia. Em outras palavras, a Babilônia seria destruída. Não tem ninguém que pudesse evitar isso, porque não tinha exército, não tinha homens, estavam todos paralisados, com os braços frouxos. Tudo seria destruído, inclusive as crianças. Não sobrou absolutamente nada. A palavra de Deus diz que a Babilônia seria destruída como aconteceu com Sodoma e Gomorra. Lá em Sodoma e Gomorra, salvaram-se 4 pessoas que depois se tornaram 3 pessoas, Ló e as suas 2 filhas. Todo o resto morreu. E Ló só foi salvo com as suas 2 filhas pela intervenção do seu tio. Aqui nós vamos encontrar uma coisa interessante. Ele diz que vai ser exterminado como Sodoma e Gomorra. Isso significa dizer que não haveria habitação posterior. Até hoje o lugar não é habitado. As pessoas têm medo de armar a sua tenda ali perto. Por quê? Porque elas acham que o lugar é amaldiçoado. Ali só pasto, campo e os animais silvestres. Não tem pessoas morando ali, porque a palavra de Deus disse que seria destruído tudo, como Sodoma e Gomorra, que se tornaria pasto e campo. Não haveria mais habitação. No local, avestruz, cobra, hiena, chacal,
todos esses bichos, bichos que são silvestres, bichos que são selvagens, não existe habitação humana. Aqui nós vamos encontrar uma coisa interessante que o amado tem que ter em mente todas as vezes que Deus faz uma promessa, que Deus fala algumas coisas. Disse que é no tempo de Deus. Quanto tempo isso demorou para acontecer? Bastante tempo. Bastante tempo demorou para que, veja, que os judeus ainda não haviam sido levados para a Babilônia. O profeta disse que eles iam ficar 70 anos lá. Eles não haviam sido levados e eles iam ficar 70 anos. Então, muito tempo para a execução, para a concretização disso. Então, nós temos que diferenciar uma coisa. Tempo. Existem dois tempos. Existe um tempo que é o nosso tempo, que a gente chama de cronos. O que é o cronos? Cronos é assim. Então, quando eu digo um dia, eu estou falando de 24 horas. Todo mundo sabe quanto é um dia. Se eu falo de uma semana, é uma semana, são 7 dias. Se eu falo de um mês, é um mês. Enfim, quando eu falo de cronos, eu falo de um ano, eu falo de um dia, uma semana, isso e aquilo, todo mundo sabe o tempo. Todo mundo sabe quando começa e quando termina. Entretanto, o tempo de Deus pode não ser o tempo humano. Então, nós falamos de Kairos. Kairos, isso aqui não é hebraico, ele é grego. Tá? Então, Cronos e Kairos são duas palavras gregas que querem dizer tempo. Cronos é o nosso tempo, é o tempo humano. Kairos é o tempo perfeito. Tempo perfeito. Então, quando se diz, isto vai acontecer em um dia, 2 dias, 3 dias, um dia de Deus podem ser 1000 anos humanos. 1000 anos de Deus podem ser um dia humano. Eu não sei quanto tempo. É o tempo perfeito de Deus. É o tempo em que as coisas vão acontecer. Então, quando o profeta profetiza, ele diz daqui um tempo. Mas quanto é esse tempo? Eu não sei. É Kairos. É o tempo perfeito de Deus. Você tem que observar. Às vezes, por exemplo, quando a gente diz, na Bíblia existe isso, 40 anos. O que é 40 anos? 40 anos são os nossos 40 anos? Não necessariamente. Podem ser 40 anos, seria o tempo de vida, por exemplo, de uma pessoa. 70 anos pode ser o tempo de governo de um rei. Então, 70 anos pode ser Cronos, mas pode ser Kairos. Eu preciso saber agora, na palavra de Deus, se aquele tempo que está colocado é Cronos ou se é Kairos. Se o Senhor diz, espera o tempo, este tempo é Kairos. Não adianta se perguntar se é uma semana, um dia, um ano, 10 anos, porque é o tempo perfeito de Deus. Tá? Este cântico é um cântico que eles chamam de machal. Machal é um cântico, neste caso aqui, é um cântico zombeteiro, porque ele está falando de um provérbio, de uma parábola. O tirano de Israel ia cair. Por que ele ia cair? Porque era tempo de misericórdia para o povo de Deus. Deus não tinha se esquecido do seu povo. Aconteceu o Kairos de Deus, aconteceu o tempo determinado e, portanto, agora eles seriam punidos pelos excessos que eles faziam. Então, a palavra de Deus disse que havia um descanso, haveria uma misericórdia. Esse descanso do trabalho é o que? Vai parar a escravidão. Vai ter fim da dor, fim da turbulência, fim dos trabalhos cansativos, os trabalhos de escravos. Deus iria quebrar a vara e o cetro. Vara e cetro são sinais de autoridade,
significa dizer que Deus vai quebrar vara e cetro, significa que Deus vai tirar a autoridade da Babilônia. Ele vai quebrar a autoridade da Babilônia. A Babilônia não vai ser mais nada. Por que isso ia acontecer? Ora, a Babilônia não foi levantada por Deus para ser instrumento vara contra a Síria? Sim, mas a Síria não tinha sido levantada por Deus para ser um instrumento de julgamento contra Israel? Sim. Então veja que coisa interessante. Deus levantou a Síria fez o que Deus queria, só que ela foi além do que ela devia. Então Deus levanta a Babilônia para varrer a Assíria. Só que a Babilônia foi além do que eles deviam. Eles foram governados com ira, com violência, tragados como escravo, como animal. Eles tiveram agressão e opressão. Eles foram além do que eles deviam. Portanto, agora Deus levanta os medo-persas, Ciro, para varrer Babilônia. Quando ele fala em derrubar árvores, ele está dizendo que ele vai destruir o exército. Nós já vimos isso em vídeos anteriores, todas as vezes que nós falamos em árvores, florestas, etc., nós estamos falando de exército. Então, quando Deus diz que ele vai derrubar as árvores, significa dizer que ele vai cortar o exército, ele vai derrubar o exército, ele vai vencer o exército. E isso foi feito com Ciro e os seus soldados medo-persas. E aí ele vai morrer. O rei vai morrer. Que rei é este? Você conhece? Ele se chama Belsassar. Belsassar é o último rei. É o último rei que estava no comando na Babilônia. Quando Ciro entra na Babilônia, é Belsassar que estava lá naquela festividade, naquele banquete. Era ele que tinha afrontado Deus, retirando as coisas do altar e colocando para os seus bêbados beberem nos cálices sagrados do Senhor. Este vai cair. É ele que vai morrer e ele vai para o Sheol. Sheol, o que é? Sheol é o mundo dos mortos. Eles achavam que quando um rei morria, ele ia para o mundo dos mortos e lá ele era entronizado, ou seja, ele tinha um trono lá no reino dos mortos. Tanto isto é que quando um rei era enterrado nas cerimônias, eles faziam um trono no local do seu sepultamento, eles montavam um trono como se ele ainda estivesse no governo. E o que Isaías está dizendo aqui? O que Deus está dizendo através de Isaías? Que o Sheol, ou seja, o mundo dos mortos, está chamando os seus súditos, as sombras, tá? Para dar boas-vindas aos babilônios. Ou seja, vocês estão mortos, vocês estão entrando no meu reino agora. Vocês não estão mais no reino dos vivos, vocês estão no reino dos mortos. Tá? Só que este rei, ele entra como monarca, mas não no esplendor que ele tinha quando vivo. Por quê? Porque quando ele morreu, não deu tempo, não tinha quem fizesse um trono, quem fizesse um sepultamento decente, com cerimônia, com honra, com esplendor, não tinha nada disso. Então, lá no Sheol, este rei da Babilônia foi também ignorado. A palavra diz que ele morreu junto dos seus soldados, atirados numa vala comum, do lado da estrada que ninguém sabia quem era quem. Ou seja, ele não foi sepultado com honra, com glória, com esplendor. Ele não tinha nem no Sheol um trono. Não tinha. Ou seja, ele foi despido de toda a honra, ele foi despido de todo esplendor. E aqui ele começa ainda a dizer, olha só,
caiu a estrela da manhã. Ele fala aqui em Shahar. Shahar é Vênus. Shahar, ele é o nome de um planeta que nós enxergamos quando o dia está amanhecendo. A estrela que nós vemos no céu é Shahar, é o planeta Vênus. E ela significa a deusa Vênus, que era adorada como deusa. Ele se intitulava uma pessoa absolutamente poderosa, que estava no auge do seu poder e acima dele não existia nenhum poder. Então, quando ele diz caiu a estrela da manhã, significa que um homem diabólico, um Deus que se achava estrela, que se achava estrelinha, que se achava poderoso, este homem morreu. Um homem diabólico. Né? Ele tinha orgulho, ele se jactava, né? Ele tinha orgulho que ele subiria, você falava isso, que ele subiria ao céu e ali, no monte da congregação, onde todos os deuses se reuniam, ele tinha construído um trono para ele. Ele achava isso. Mas, amados, lá em cima, no mais alto posto, no mais alto degrau, lá não está o trono dele. Lá está o trono do Deus Altíssimo. E ele queria tomar o lugar de Deus, ele dizia isso. Significa que ele se achava a estrela da manhã e ele queria galgar, ele queria subir a alturas celestes. E de onde ele achava que tinha subido, Deus o despediu, Deus o jogou para baixo. E nenhum trono lá no mundo dos mortos, lá no Sheol, ele tinha. Não confundam essa estrela da manhã, porque ela aparece mais algumas vezes. Mais especificamente, ela aparece lá em Apocalipse. Ela aparece a estrela da manhã com letra maiúscula, que é a verdadeira estrela da manhã. Nós estamos falando de Jesus, tá? Então, a estrela da manhã de verdade mesmo, que está nos altos tronos, junto às regiões celestes, junto a Deus, é Jesus, é o Messias. Ele está lá. Né? Ou com a queda de Satanás. Alguns dizem que caiu, né? A estrela é a queda de Satanás. Não, não é a queda de Satanás, tá? É só um homem diabólico e que se acha poderoso e que Deus o coloca no lugar dele, tá? O rei não tinha trono em lugar nenhum mais. Deus tinha tirado absolutamente tudo. Os filhos dos reis também eram mortos quando eles eram depostos ou quando eles morriam, também morriam. Por quê? Para que não houvesse dinastia, para que não houvessem herdeiros, né? Para que eles não causassem problemas tentando retomar o trono. Então, este homem também não teve absolutamente nenhum herdeiro. Deus tira a descendência deste homem também. Isso significa dizer que Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, comandando o exército, varreu Bessom, os babilônios. Os babilônios varreram Bessom, a Assíria. E a Síria, Bessom, varreu todos os inimigos de Deus, os corruptos, seja da Síria, sejam de outros lugares, seja, né, de algumas cidades de Judá. Em outras palavras, Deus estava colocando tudo no seu lugar, com honra, com glória para o seu nome, porque Ciro sabia que era um servo, ele foi chamado de servo, ele sabia que era um servo de Deus. Por isso, ele fez o que fez na sequência. Amém, amados? Bons estudos.